Agora vamos falar um pouquinho dos catalisadores. Então, os catalisadores são substâncias que participam de uma reação química, elas aceleram o processo, mas elas não são consumidas no processo. Então, a imagem que vocês estão vendo aqui, ela representa a enzima, uma enzima quebrando uma molécula, né, tornando ela menor. Então, é como se essa molécula fosse a molécula de um alimento, por exemplo, um açúcar, né, uma molécula de gordura, e essa bolinha representam as enzimas. Então, as enzimas, elas têm por função acelerar as reações bioquímicas, né? As enzimas, elas são catalisadores naturais, nosso corpo produz essas enzimas, elas participam dos processos biológicos, como, por exemplo, a digestão de alimentos, e após a participação nesse processo, elas não são consumidas, podendo ser reutilizadas em outros processos, né? Então, as enzimas, nesse caso, que eu estou explicando para vocês, elas aceleram a digestão, se for uma enzima que faz parte do sistema digestório, né? Só para vocês terem uma ideia, existe uma enzima chamada orotidina 5-fosfato descarboxilase. Ela faz com que uma reação química aconteça em 18 milissegundos, mas na ausência dela, essa reação aconteceria em 78 milhões de anos. Então, a ausência dessa enzima faria com que uma reação que acontece na presença dela em 18 milissegundos, ou seja, menos de um piscar de olhos, na ausência dela aconteceria em 78 milhões de anos. Ou seja, esse ser vivo, né, que possui essa enzima, provavelmente morreria na ausência dessa enzima aí, certo? Um grande estudioso das enzimas, inicialmente, foi esse bioquímico, talvez um dos bioquímicos mais famosos que nós temos na história, que é o Louis Pasteur. Ele é francês, né? Viveu durante o século XIX. Ele foi muito importante, inclusive, para a indústria vinícola da França no século XIX. E também é atribuído a ele aquele processo de pasteurização. É um processo no qual a gente o leite passa por esse processo, né? Então você pega o leite, você submete o leite a um aquecimento extremo, muito rápido, e depois ele se resfria. Então esse processo é chamado de pasteurização, tá? Então, os catalisadores, eles aumentam a velocidade de uma reação. Por quê? Isso é muito importante. Eles aumentam a velocidade porque eles diminuem a energia de ativação. Os catalisadores, eles criam um caminho alternativo para a reação acontecer. Então vamos supor, eu tenho uma reação e a energia de ativação dessa reação é representada pelo número 1. Então, para essa reação química acontecer, é necessário que os reagentes, que eu vou representar com esse bonequinho, suba até o topo dessa montanha, que está representado por 1, e só após subir o topo dessa montanha, aí sim a reação química se processa e chega nos produtos. O que o catalisador faz? O catalisador, ele abre um buraco nessa montanha e faz com que esse personagem, né, que está representando os reagentes, não necessite subir até o topo. Ele pode passar por esse caminho alternativo, fazendo com que a energia de ativação agora seja menor, representado por 2. E então sim a reação acontece. Então, o catalisador, ele diminui a energia de ativação, criando um caminho alternativo para que a reação química ocorra, tá certo? Então, aqui nós temos no diagrama toda a explicação. Essa parte em azul é a energia de ativação sem o catalisador, tá certo?
Lembrando que a energia de ativação, o que que é a energia de ativação? Ela é a energia do complexo ativado, que eu expliquei para vocês lá na aula anterior. Complexo ativado é exatamente esse ponto aqui em cima. A energia de ativação é a diferença entre esse ponto e a energia dos reagentes, tá? Só para ficar bem claro aí o que é energia de ativação. E para a reação catalisada, a energia de ativação é esse espaçozinho que está em marrom ou vermelho, né? Dependendo da cor que vocês estão vendo aí. Seria apenas esse espaço. Ó. Então ele diminui a energia de ativação porque ele diminui a energia do complexo ativado, tá certo? E lembrando, né, essa diferença que existe entre o reagente e o produto, nós chamamos de entalpia da reação, que também foi estudado no conteúdo anterior, tá certo? Uma reação química, ela pode acontecer dos reagentes para os produtos, mas ela também pode acontecer dos produtos para os reagentes. Aliás, né, se eu tirar todo esse rabisco que eu coloquei aqui, o que nós podemos notar? Né? Que a reação química direta nesta reação, ela tem uma energia de ativação menor do que a do que a reação inversa, né? Então, quando a gente escreve uma reação química, por exemplo, A se transformando em B, existe a possibilidade de B se transformar em A? Sim, né? Então, de uma certa ótica, o reagente, o produto, é só um ponto de vista. Se você quiser considerar A se transformando em B, A vai ser reagente, B vai ser produto. Mas você pode considerar B sendo o reagente e o A sendo o produto. Então, as duas reações são possíveis. Agora, o que vai determinar se A vai se transformar em B ou se B vai se transformar em A? A energia de ativação é uma delas, né? Se for mais fácil A se transformar em B, é lógico que B não vai se transformar em a menos que você modifique, né, a, o ambiente e as condições com que a reação química está acontecendo. Então, por exemplo, essa reação que eu acabei de mostrar para vocês, nós podemos olhar ela do lado inverso. Ao invés de eu considerar isso reagente e isso produto, eu posso considerar isso daqui reagente e isso daqui produto. Então, agora nós vamos olhar a reação química de um ponto de vista inverso, não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, né? Neste caso, a energia de ativação vai ser a diferença entre a energia dos produtos e a energia dos reagentes. Só que nossos reagentes agora tá aqui, ó. O nosso produto está aqui. Eu estou explicando isso para vocês porque também é bastante comum no vestibular o exercício fazer esse tipo de comparação. Ele passa para você reagente do lado esquerdo, produto do lado direito, e depois pergunta para você, mas e se a reação acontecesse do lado inverso? Qual que seria o valor da energia de ativação, né? É só para vocês terem conhecimento que isso pode ser perguntado. Então, nós temos a energia de ativação sem o catalisador, que é a diferença entre esse ponto e esse ponto aqui embaixo, e a energia de ativação com o catalisador. Com o catalisador vai ser mais rápido, seja ela direta ou seja ela inversa. O uso do catalisador, ela acelera uma reação química, tá bom? E, novamente, a entalpia, só que nesse caso agora, né, como o reagente está no nível mais baixo que os produtos, essa entalpia seria um valor positivo, na reação que eu mostrei anteriormente, seria um valor negativo, tá? Alguns aspectos importantes a respeito dos catalisadores. Então, como eu já falei para vocês, os catalisadores, eles participam da reação, mas não são consumidos, né? Como os catalisadores, eles criam um caminho alternativo para que a reação aconteça, as reações que são catalisadas, elas ocorrem em mais de uma etapa, né? Então, elas ocorrem em duas, três, quatro etapas que sejam. Nesta representação aqui, o que é o nosso catalisador? O catalisador seria esse reagente C.
Como que eu sei que o C é o catalisador? Porque ele entra na reação, ele participa dela, mas sai intacto no final, tá certo? Então a gente considera como reagentes de verdade da reação, neste exemplo, o reagente A e o reagente B. Então, esses dois são reagentes realmente da reação. Eles vão sofrer uma transformação no final. O C participou da reação, mas ele saiu intacto no final. Os catalisadores, normalmente na reação global da reação, né, na equação global da reação, eles são representados na parte de cima da seta. Então é bastante comum vocês verem, por exemplo, em reações orgânicas, a seta indicando a reação, e aí em cima vai estar um metal, por exemplo, platina, né, bastante utilizada em reações catalisadas. Aí às vezes colocam a temperatura embaixo também, que a reação está acontecendo. Então o catalisador, ele, normalmente, ele não é indicado como sendo um reagente na reação. Ele é indicado na parte superior da seta, ou na parte inferior. Aí depende também do livro que vocês consultarem. Um segundo aspecto importante é que ao final do processo o catalisador ele é regenerado totalmente, ou seja, ele não é consumido na reação, certo? E um terceiro aspecto importante é que nós podemos classificar as reações catalisadas em homogêneas, que é quando o catalisador se encontra no mesmo estado físico dos reagentes. Neste caso, nós temos uma reação acontecendo numa única fase. E a catálise pode ser heterogênea quando a reação acontece com o catalisador num estado físico diferente dos reagentes. Então, de repente, os reagentes são gasosos, mas o catalisador é sólido. Então, seria uma catálise heterogênea. Agora, se o catalisador for homogêneo, a catálise, né? Seu catalisador é sólido e seus reagentes são sólidos, então é homogêneo, você só tem a fase sólida, tá certo? De nada. Aqui eu coloquei a foto de um químico alemão chamado Eduard Birner, que também viveu no século XIX, que ele foi também um cara bastante importante no estudo dos, dos catalisadores, né? O Pasteur foi importante no estudo das enzimas e o Eduard Birner foi importante no estudo dos catalisadores. Se não me engano, ele chegou a ganhar um prêmio Nobel de Química ali por volta de 1909. Não tenho certeza, mas se não me engano, é por aí. Muito bem. Então, para a gente fixar esse conteúdo de catalisadores, eu acho que dá tempo da gente fazer um exercício. Então, vamos lá. O exercício ele fala o seguinte: o peróxido de hidrogênio, H2O2, comumente chamado de água oxigenada, pode reagir com íons em solução aquosa segundo uma reação que se processa em duas etapas. Então, nós temos aqui as duas etapas. Então, numa primeira etapa, o peróxido reage com iodo, forma água, e esse íon, que nós chamamos de hipoiodito. Na sequência, outra molécula de peróxido reage novamente com esse hipoiodito que se formou na primeira reação, formando água novamente, oxigênio e o iodo é completamente restaurado no final. Então perceba que o iodo ele entra na reação, ele participa da reação e depois ele é restaurado no final. Então, com base nessas etapas, pode-se afirmar que a reação é catalisada? Sim, né, a reação ela é catalisada. Justifique sua resposta. Você poderia justificar da seguinte forma: o iodo, ele é um reagente, ele participa da reação, mas é completamente restaurado no final. Pronto, você respondeu de uma forma bastante simples, clara e correta a pergunta, né? Então tá aí, ó. Sim, o catalisador é o íon iodeto, pois ele aparece como reagente na primeira equação, ele é regenerado como produto na segunda equação, mantendo sua estrutura inalterada ao término da reação. Essa reação química, não sei se vocês já viram ela acontecer, vocês podem colocar depois no YouTube e escrever pasta para elefante. Então, como que acontece? Você coloca o peróxido, coloca um pouco de detergente. Quando você joga o iodeto de potássio lá dentro, sobe uma espuma gigantesca, né? Que a gente chama
Na brincadeira, assim, a gente chama de pasta para elefante, porque forma uma espuma gigante, como se fosse um creme dental, né? Gigante. É uma reação bastante conhecida, vocês podem colocar no YouTube depois, né? Pasta para elefante ou decomposição do peróxido de hidrogênio, que vai aparecer, tá? Vocês poderão ver como que é essa reação. E na letra B, escreva a equação química balanceada da reação global que ocorre entre o peróxido de hidrogênio e os íons iodeto. Ou seja, ele quer que a gente some essas duas equações. Como que a gente faz para somar equações? Eu expliquei para vocês lá na explicação da lei de Hess, da aula de termoquímica. Tudo que tiver na equação de cima e na equação de baixo em lados opostos, nós desaparecemos com ele. Então, por exemplo, o iodo, ele aparece no lado dos reagentes na primeira equação e aparece no lado dos produtos na segunda. Então você cancela ele. O IO- aparece também como reagente na segunda e produto na terceira, lados opostos. Então também desaparece ele. As duas moléculas de peróxido aparecem do mesmo lado, então a gente soma. Fica 2H2O2. As duas moléculas de água também aparecem do mesmo lado, então a gente soma. Fica 2H2O. E o oxigênio também aparece, não tem ninguém igual a ele, fica O2. A reação global é essa, né? A decomposição do peróxido de hidrogênio. Tá certo? Alguma dúvida? Sem problemas. Então, tá bom. O Tobias falou do Manual do Mundo, né? Ele faz o Iberê, Tenório, né? Cara, eu trabalhei com o Iberê em 2013. Fiz um vídeo com ele. É sério. Só que ele nem era. Então, é um vídeo que na verdade não tem disponível no canal dele, porque é um vídeo que a gente fez para uma editora que eu trabalhava. Então, é um vídeo particular da editora, né? Mas eu vou ver se eu tenho acesso ainda a esse vídeo. Qualquer coisa eu posto lá para vocês também. Inclusive, o tema. Ele começou a ficar muito famoso a partir de 2015, né? Em 2013 ele já tinha o canal, já tinha bastante gente inscrito, mas ele ainda não era tão famoso. Tanto é que quando eu conheci ele, eu não sabia quem era ele, né? Só me apresentaram e falaram: Ó, esse aqui é o Iberê, esse aqui é o Eduardo, né? Vocês vão trabalhar junto nesse vídeo e tal. Aí eu escrevi o roteiro do vídeo e ele fez o vídeo, né? É, inclusive, ele nem é químico, ele é jornalista, na verdade, né? Aham. Não tem formação científica. Isso, E ele é muito bom. Inclusive, assim, nas minhas aulas, sempre que eu tenho alguma coisa assim para falar, por exemplo, esse experimento, né? Eu sempre mostro o vídeo dele. Ele fez duas vezes, na verdade, esse vídeo. Tem dois vídeos dele. Tem um que ele fez, mas que não ficou assim tão grande. Depois ele refez, né? Ele faz isso às vezes. Às vezes ele faz um experimento, não fica do jeito que ele gosta, ele refaz. Então eu trabalhei com ele, né? Provavelmente ele não se lembra de mim, porque isso foi há muito tempo. Eu tinha 21 anos na época, né? 22. E eu só lembro dele porque depois ele ficou famoso e eu não fiquei famoso, né? Mas vamos lá. Eu sempre gosto de contar que eu trabalhei com ele, né? Não que isso faça diferença, porque, como eu falei, ele é famoso ou não, né? Mas foi interessante trabalhar com ele. Então vamos lá. Só para concluir então agora, eu vou explicar para vocês sobre o uso da concentração. Como que a concentração ela altera a velocidade das reações, né? Muito simples. Quanto mais partículas de um reagente nós temos numa reação, maior a probabilidade desses reagentes reagirem, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma molécula de A e ela vai reagir com B. Então, essas moléculas elas vão ter que se encontrar para que a reação química aconteça. Se eu dobrar a concentração de A, eu dobro a probabilidade de A reagir com B. São duas chances. Se eu dobrar B, eu tenho quatro possibilidades de reação.
né? Então, faltou uma com essa. Ah, faltou essa aqui, ó. Então, o aumento da concentração dos reagentes de uma reação faz com que a velocidade também aumente, tá? Porque você aumenta o número de colisões efetivas entre as partículas dos reagentes, tá certo?